Vai começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Sousa. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Bom fim de semana. Boa tarde. Ora bem, temas em destaque no debate da semana de hoje. Sérgio Marques reafirma favorecimentos. Governo da República avança com IVA zero e ajuste do salário na função pública e outros apoios. Marcelo Rebelo de Sousa contra pacote mais habitação e clubes profissionais forçados a investidores. São temas que vão estar em destaque no debate já daqui a pouco. Vamos começar com aquilo que começou a aquecer a semana, Sérgio Marques na comissão de inquérito no âmbito das declarações sobre eventuais favorecimentos a grupos económicos e obras inventadas. E Sérgio Marques voltou a surpreender aqueles que não o conheciam bem e confirmou todas as acusações que tinha declarado ao Diário de Notícias de Lisboa. Miguel de Sousa, como viu esta comissão de inquérito com as declarações de Sérgio Marques a reafirmar tudo o que tinha dito? Não esperava outra coisa, não tenho dúvidas. E conheço muito bem o Dr. Sérgio Marques. Eu a que o introduzi depois do Dr. João Cunha Silva, que o fez vice-presidente da JSD a seguir ao meu mandato, mas eu, quando o engenheiro Rui Vieira se reformou, eu nomeei o Dr. Sérgio Marques diretor regional de planeamento. Mais tarde ele disse-me que saía para ir trabalhar para o Grupo Sousa. A seguir, o Dr. Alberto João Jardim, já agora vai-se deixando aqui tudo dito, que é para não haver equívocos. O Dr. Alberto João Jardim quis levá-lo para presidente da Câmara Municipal do Funchal, mas o Jaime Ramos não deixou. E depois, por força de que eu desisti de ser candidato a presidente, deputado ao Parlamento Europeu, pedi ao Sérgio Marques, ou ao Dr. Alberto João, que aceitasse o lugar para o Sérgio Marques, na circunstância de ele dizer, como tinha ficado sem a Câmara Municipal do Funchal, ficava quites e, portanto, ficavam com as contas arrumadas. Agora parece que não ficaram com as contas arrumadas, porque o Dr. Alberto João Jardim anda a ameaçar contar histórias sobre o Dr. Sérgio Marques e, portanto, estou aqui para ver, porque sei bastante desta história. Mas, tendo isso de parte, o que é facto é que é preciso não esquecer que em 2014 e 2015 tivemos aqui a discutir a insatisfação que havia com os portos da Madeira. E isto traduziu-se numa campanha eleitoral em que os portos da Madeira foram um dos pontos-chave do debate e que foi reafirmado, e eu estou a falar só pelo PSD, não me interessa os outros para nada, só da parte do PSD, houve declarações bastante assertivas e fortes, diretas, sobre a questão dos portos. E assim foram para eleições e assim acabou, ou começou a maioria absoluta do Dr. Miguel Albuquerque. O que se percebe é que entre o governo e o Dr. Sérgio Marques há duas soluções para a gestão portuária. Prefere, como já o Dr. Alberto João instituiu, o regime do licenciamento. Outro, que é o Dr. Sérgio Marques, é pelo regime do concurso público. E nós vimos o Dr. Luís Miguel Sousa explicar as duas e a sua preferência por este regime na audição que ele teve na Assembleia. Ouvimos o Dr. Sérgio Marques dar a sua opinião sobre o assunto. Temos duas opiniões diferentes. Em democracia, quem resolve é quem tem poder. E quem tem poder tem resolvido, desde 1992 ou 91, se não me engano, no tempo do que era secretário-geral, o Bazenga Marques, portanto, está resolvido que é pelo licenciamento. Portanto, há muita gente que pode concordar com outro regime, que é o regime do concurso público, mas o que é facto é que esses que propõem isso não têm
portanto, vencido na sua opinião. Pior é o PS, que não tem nenhuma opinião. Já foi perguntado ao PS, não sei quantas vezes, qual a solução que propõe para a gestão portuária e não há forma de dizer se quer manter esta ou se quer envolver-se para outra, do concurso ou de outra qualquer, que isto ainda pode haver mais soluções que a gente não tenha presentes, nem neste debate tem alguma vez sido. Portanto, quando o doutor Sérgio Marques foi lá repetir o que disse no Diário de Notícias, repetir aquela que é a sua opinião, está dita, é diferente daquela que é do regime vigente, não se pode fazer nada. Se ele um dia tiver poder suficiente para mudar, faz como em qualquer regime democrático, muda. Se nunca vier a ter esse poder, fica a sua expectativa, portanto, de que este regime nunca foi o que ele quis. É só para repararem que no meio disto tudo ainda não disse a minha opinião. Pois, mas estamos à espera de ouvir, obviamente. Continuem o debate depois, se quiserem voltar. Não, e vamos ouvir a opinião dos nossos comentadores, mas vamos voltar aí. Já está com o PS. Exatamente. Não, eu sei, não deixe. Eu não disse, mas é cá nunca teve. Mas é cá a mim nunca me foi questionado. A mim nunca me foi questionado, que o PS já foi questionado todos os dias. Não, já vamos voltar. Já vamos voltar a essa questão e até se realmente existe poder excessivo ou não, conforme o Sérgio Marques acusou, Ricardo Vieira. Eu acho que esta comissão de inquérito é um flop. Começa por ser um flop pelas próprias declarações do Dr. Sérgio Marques. O que é que eu acho que é um flop? O Dr. Sérgio Marques não se limitou a defender um regime diferente para a concessão dos portos, ou para o regime dos portos na Madeira. O Dr. Sérgio Marques fez uma afirmação que ele achou que era uma opinião, mas contundente. Veio dizer que o Grupo Sousa dominava esta coisa, até falou da questão do armas, fez polarizou um bocadinho, sublinhou determinados aspectos que não resultam apenas desta diferença de regime que falava o Dr. Miguel Sousa. Mas depois não consegui concretizar nada daquilo. Atirou assim umas coisas para o ar, diz que isto são opiniões e não são factos. Senão ia ao tribunal. Depois sobre as obras, as ditas obras inventadas. Ele tinha que dizer que era opinião porque senão ia ao tribunal. As ditas obras inventadas não se percebeu o que é que não é. Fala de obras que existiram. Foi inventado. Depois não se percebeu se são obras Barulhos, que são obras que custaram muito dinheiro. A verdade se diga que nada destas duas coisas que agora veio a público, as tais obras desnecessárias e o tal regime portuário, nada disto é novo. Isto já foi falado vezes sem conta. E a verdade é que o eleitorado subscreve isto. O eleitorado, com as suas maiorias, passa um pano, digamos, lixiviante sobre eventuais nódoas que possa haver com as suas maiorias absolutas. E há aqui duas coisas que eu gostava de dizer sobre isto. Primeiro, o regime autonómico, de repente, em 1900, no fim da década de 70, de repente viu-se com muito dinheiro no bolso. Já aqui falamos disso. Exatamente, todos os impostos eram aqui, caíam aqui. E, portanto, o poder público, o poder intervencionário, de poder de intervenção na economia, cresceu imenso, porque havia muito dinheiro. E aí houve uma opção. E não tinha despesa nenhuma. Pronto, e havia aí uma opção, que era como é que nós vamos gerir esta coisa. Fizeram obras públicas, fizeram assim. E naturalmente, eu diria naturalmente aqui, entre aspas, olhou-se para os grupos económicos regionais. Isto não é pecado nenhum. Hoje, se calhar é mais complicado com as regras da União Europeia e levantar-se aí alguns problemas. Na altura não havia nada disso. E o que se pensou foi, por duas razões. Primeiro, os grupos económicos existentes na Madeira não eram bem vistos pelo Sr. Dr. Alberto João Jardim, porque também é verdade, não gostava deles. Segundo, interessava valorizar gente da Madeira que pudesse ter, de facto, aqui um papel determinante na economia. Isto foi o que se passou, com erros, com certeza, com benefícios também muitos. Isto foi o que aconteceu, tem sido sufragado pelo eleitorado, portanto eu acho que isto foi um flop. E aliás, eu acho que aqui até há um outro erro, na minha opinião. A comissão de inquérito que devia ter começado era para inquirir o Dr. Sérgio Marques.
E incrível, o Dr. Sérgio Marques pergunta, mas diga lá, quais são os factos que o senhor sabe? Se ele diz que não tem factos, acabava ali a comissão de inquérito. E em relação ao E isto poder, revela ainda uma outra coisa, desculpe, Leonel, só para acabar. É que andamos nesta coisa e oposição ao governo zero. O que está a aparecer agora de divisões políticas são tudo dentro do PSD. O que é que faz os partidos da oposição nesta matéria? Zero. Isto é confrangedor. e em relação à acusação de poder excessivo no Porto do Funchal. Repare, o poder excessivo, talvez haja algum poder excessivo, eu acho que é capaz de haver algum poder excessivo, mas esse poder excessivo trouxe bastantes benefícios à região, isso também é verdade. Nós não tivemos paralisia de portos, nós não tivemos problemas de abastecimento, nós tivemos uma linha para o Porto Santo sempre segura, nós temos uma empresa com algum valor, isso é que também tem que se pôr no debaixo da balança. Não é só dizer que isto é o dito monopólio de facto, como foi dito, não é? E qual é a alternativa? Venham outros, não, já não houve essas soluções, isso também já não deu para o torto noutros sítios. António Trindade, que leitura faz desta comissão de inquérito e das acusações de Sérgio Marques? Vamos lá ver. Repara, as declarações do Dr. Sérgio Marques vão efetivamente no sentido daquilo que ele já o tinha referido e em ambiente de comissão de inquérito ele não quis alterar e pelo menos insistiu nisso, que se tinha eventualmente alterado alguma posição em relação ao que tinha dito na entrevista. Mas parece-me a mim, eu julgo que temos que ser mais pragmáticos neste ambiente de discussão, porque está a falar muito do que é o Sérgio Marques, o que é o poder, o que são as É o relações. assunto desta Mas semana. esquece, não, mas É o esquece assunto da semana. o que é que efetivamente justificou as próprias declarações ou a entrevista do Dr. Sérgio Marques. Se é licenciamento no Porto, se é concurso público, o Madeirense não está. O Madeirense o que quer reivindicar é aquilo que efetivamente foi prometido. É que teriam portos mais baratos, teriam uma garantia de transportes em relação ao continente português, teria sobretudo uma revisão dos conceitos de acessibilidade e dos custos da acessibilidade e, sobretudo, uma definição muito mais clara de quem é que deve ser efetivamente responsabilizado por isso. E o que é que acontece? Na realidade, nesta comissão de inquérito, o que é que se assistiu mais? Na comissão de inquérito, ou seja, desde sempre, acaba por se sentir muito mais aquilo que é efetivamente a posição de um privado, que é o Dr. Luís Miguel de Sousa, neste caso, que vem dizer o que é que pensa e o que é que sente. Mas aqui é que não há efetivamente nenhuma capacidade em termos de governo de dizer o que é que efetivamente o poder da região sente. Independentemente do empresário A ou B ou C pugnar por determinadas soluções, eu pergunto, aqui o Dr. Miguel Souto, Ricardo Vieira referiu, a oposição não tem referido nada. Cuidado. Eu diria, a oposição, apesar de tudo, e não quer circunscrever só aqui à comissão de inquérito, e eu já num programa anterior tinha referido aqui um erro do PS, é ficar um pouco estratosférico a definir vamos as sair grandes disso, decisões. vamos repetir as mesmas coisas. Não, o grande problema Temos que avançar. o que há aqui é que na comissão de inquérito... Mas em relação ao Porto do Funchal, a oposição já deu alternativas? Funchal, o que passa efetivamente a mensagem é esta. Eu quero ouvir contraditório, eu quero ouvir mais alternativas que pugnem efetivamente por outra solução no Porto do Funchal que traga, sobretudo, aquilo que os madeirenses querem ouvir. Sérgio Marques dizia que deveria haver um concurso público à semelhança do que existe para o transporte para o aéreo para o Porto Santo. Mas vamos lá ver. De 5 a 5 anos, por exemplo, concurso público. Se ele o defende, é muito importante Isso é agora que seja o governo a confirmar se por concurso público ou por licenciamento, efetivamente eu consigo ter aquilo que os madeirenses querem, que é um porto mais barato e que os transportes mais baratos. E uma política de transporte, de acessibilidade para o exterior da região. Isto, efetivamente, não há. Refere-se ao ferry. Eu refiro-me ao ferry, refiro às acessibilidades externas, nomeadamente ao ferry e também ao próprio conceito do subsídio de mobilidade, que no momento presente têm sido muito discutidas e muito remetidas para o exterior, quando efetivamente as responsabilidades devem ser cometidas ao poder regional. E eu sinto, mesmo no ambiente desta comissão de inquérito, discutir. Vejamos, o que é um madeirense lhe interessa saber se é melhor o licenciamento ou se é melhor o concurso público? Ele quer saber
qual melhor eficiência. António, a gente não está a falar do que o madeirense quer, o madeirense não quer, já sabe, para eles tudo o que seja barato é bom. Temos aqui a discutir as soluções, e isto que o Lionel introduziu, que o Sérgio Marques tinha posto. Miguel de Sousa, qual seria a melhor solução? Isso fica para outra coisa, não interessa, qualquer pessoa percebe. Mas aquilo que ele dizia, a alternativa para um concurso público semelhante ao concurso aéreo, Como? ele defende, o Sérgio Marques defendia, um concurso público semelhante àquilo que se faz para a ligação com o Porto Santo. Sim, não é bem o que ele quer dizer, não é bem, porque transporte o concurso que o Sérgio Marques estava a sugerir era por 30 anos. Era, portanto, um sistema de concessão de 30 anos. O aéreo é 3 anos ou 5 anos. Ou o que é. Portanto, isto nem dá para amortizar equipamento, não dá para nada. É só para vir aqui e fazer uns passeios com umas hospedeiras. Mas isto, voltamos ao tema que nos tem sido tão caro nas nossas discussões. São, no fundo, os compromissos e a assunção de responsabilidades dos diferentes setores, do poder central, do poder regional, do empresário, para a aflição de uma coisa que é chave. Eu estava a falar aqui, era da intervenção do Sérgio Marques. Mas eu estou a falar do que é o conceito de serviço público. Aqui, repara, é muito importante, desde logo, por um ou outro processo, saber assegurar até que ponto um poder regional quer entender qual deve ser o papel na prestação do serviço público de acessibilidade no transporte de mercadorias e no transporte de passageiros. Quando tiver isto mais claro, evidentemente permite... Não é, Miguel. Aqui isto se liga, inclusive, a uma posição do empresário. Aqui era a intervenção do Sérgio Marques. Miguel de Sousa, ele disse que havia poder excessivo nos portos. Isso tem a ver com os equipamentos que o grupo... Ele disse que havia poder excessivo. Não tinha opinião. A opinião dele que tinha poder excessivo. Isso tem a ver com os equipamentos que existem nos portos? Não, são do grupo. Não faço ideia. Ele que traduz isso, não sei o que é poder excessivo nos portos. Tem poder excessivo, não sei. Aqui no Porto, às vezes, quando... Esta comissão, o PS diz que vai até onde for preciso para que haja algum resultado desta comissão. Acha que isto vai dar em alguma coisa? Vai dar um relatório, mas vai ser chumbado ou vai ser aprovado, não sei. Não faço ideia, que foi tudo muito mal. O PS defende que o Ministério Público deveria agir. Há matéria para isso? O Ministério Público age porque o PS propõe, ou age porque houve, ou conhece matéria que deve valer investigar e tratar. Ricardo Vieira, acha que há matéria para o Ministério Público intervir? Só há matéria para o Ministério Público a individualidade ao crime. Não. Tem que haver factos que provem isso, ou que indiciem. Não faz nada. Claro. Dizer que há um regime de licenciamento, para passar para um regime de condução, e que o regime de licenciamento traduz-se num poder excessivo por parte do licenciado, isto não é matéria para o Ministério Público nenhum. Isto é matéria para ser julgado em início. Totalmente de acordo. Também, quanto a mim, não faz sentido. Agora, o que eu digo é que estamos a perder uma oportunidade única de discutir aquilo que efetivamente foi assumido pelos diferentes partidos em campanhas eleitorais, quando dizia que efetivamente os portos, na realidade, têm que ter uma outra gestão, mas fundamentalmente para um objetivo, para tornar efetivamente os transportes mais baratos e para ter um outro sistema, digamos, para o cidadão madeirense se sentir efetivamente mais protegido. E isto, na realidade, nós estamos a perder uma oportunidade única porque estamos a discutir, e inclusivamente uma coisa que não faz aqui sentido, as coisas da posição, que é um pouco a devassa de toda a gente. Isto agora já se mete empresários, já se mete toda a gente. Há que ter aqui algum cuidado, quando se chama ao Ministério, quando se recorre, quando se quer recorrer ou fazer o apelo para o Ministério Público intervir, e já vêm nomes na praça que nunca mais acabam. Há que ter aqui algum cuidado, porque, evidentemente, o meio é uma coisa aqui que eu, no fundo, vem um pouco de acordo aqui com o António está a dizer. O madeirense tem uma desconfiança muito grande de quem tem dinheiro. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Não reconhece. Por exemplo, nos Estados Unidos, um indivíduo que tem sucesso na sua empresa é um indivíduo apreciado. Aqui, uma pessoa que tem sucesso é sempre porque roubou, porque não sei o quê. Isto é um espírito péssimo. Ricardo, e nós temos que ultrapassar esta que aplica na região. Mas há um outro fator aqui também que é importante. E temos que viver, e isto é um ambiente
de disfunção natural que existe. É porque a Madeira acaba por ser uma região demasiado pequena para a dimensão de grupos económicos que já existem. E esta disfunção, repare, eu não estou a penalizar. O grupo AFA, hoje a sua maior faturação já nem é na Madeira, com certeza absoluta. Qualquer deles. Aliás, Portanto, estar-se a referenciar que é aqui que tem a fonte da Ricardo, riqueza, eu tenho muitas dúvidas disso hoje em dia. Mas Tenho isto é muitas, que- não conheço as contas ao pormenor, mas tenho quase a certeza do que estou a falar. E Mas no isto não caso, acaba no só a caso, nível no regional. caso dos Deixa-me- portos, o Grupo Sousa está no Porto de Lisboa e foi reconhecido Está em por aí. Lisboa, está nos Açores, está em Cabo Verde, está em quase todos os espaços por essa zona por aí Temos fora. um- Tem temos- barcos por tudo o que é sítio. Temos um exemplo. Não mas- é propriamente um Ricardo, só nós aqui. temos um exemplo. Nós temos um exemplo nacional, e ontem, aliás, foi bem referido na conferência de imprensa, que é o Grupo Pingo Doce. O Grupo Pingo Doce, 80% do volume de negócio de Pingo Doce é Polónia. Portugal não chega a representar 20%. Mas há aqui depois esta reação perante o dinheiro, perante a dita invejidade natural, se coloca também em termos nacionais. É verdade. E Não surge tem- desde logo, É um sentido. quando a Desde dimensão, logo pelas finanças. quando a dimensão dos grupos Desde logo os serviços ultrapassa de finanças têm esta. essa dimensão. E este é realmente um problema nacional, que, por exemplo, não acontece com Espanha. É verdade. A afirmação perante as realidades económicas em Espanha e perante os empresários, perante este exercício do poder, digamos, e esta relação entre o público e privado, é muito mais salutar. Eu em gostava que a Espanha do Madalena que se em olhasse para os seus empresários como olha para os seus futebolistas. Para os seus futebolistas, Sim. O tem pouco. Cristiano Ronaldo, nós consideramos que é um astro. Não é? Aí não há críticas. Eu julgo que teremos a oportunidade de ainda neste programa. Vamos falar sobre o futebol mais à frente. O país tem vivido muita contestação social em diversas áreas e classes profissionais, e o próprio Presidente da República disse em recente entrevista que a maioria socialista é requentada e está cansada. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm estado em rota de colisão com diversos recados e troca de galhardetes. Marcelo Rebelo de Sousa criticou, por exemplo, de forma mais ou menos veemente, o pacote Mais Habitação, defendendo mais benefícios para a criação de habitação e contestando, nomeadamente, o arrendamento coercivo, dando a ideia que vai vetar o diploma. Marcelo, neste último mandato, Ricardo Vieira, tem-se assumido como um fiscalizador mais incisivo da ação governativa? Sim, seguindo a tradição do que são os segundos mandatos dos Presidentes da República e também, uma questão que parece-me evidente, quando o governo não tem uma estabilidade diferente, não é? Está assente num só partido, não corre o risco de coligações que se desfazem como aconteceu com o anterior, não é? E, portanto, está mais à vontade para criticar o governo. Especialmente, como também, aqui também tenho que reconhecer, a oposição está a ser fraquita nesta matéria. A oposição, com exceção do PC, que está na rua, não é? O Marcelo é que tem sido a oposição. Eu acho que o Marcelo tem desempenhado em muitos casos, há muitos alertas que devia ser a oposição a fazê-los. E isso, a meu ver, é mau, institucionalmente é mau, porque a República não deve fazer oposição ao governo, embora também não deve subscrever tudo o que o governo faz. Acho que há um papel aqui da oposição que está por fazer, mas quem conhece o professor Marcelo sabe que isto corre nas veias, não é quase impossível ele ser diferente. Costa está a ter alguma dificuldade em governar com o Marcelo Rebelo de Sousa, António Trindade? Não tem tido, mas deixe-me dizer, em primeiro lugar, avaliar um pouco esta conduta do professor Marcelo. Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre na sua vida um comentador. E foi o comentador e o gerador de factos políticos. Adorou, desde as Vichy Soares, depois todo o seu percurso de intervenção, foi sempre o comentador. E recentemente, estas coisas todas acontecem e têm uma dimensão completamente diferente, desde o discurso do professor Cavaco Silva. Repara, nós temos que ter em consideração, Marcelo continua a ter uma relação de algum amor, de algum ódio, difícil com o professor Cavaco. E o que acontece? Sente, até como o Ricardo Vieira acabou de referir, há uma debilidade da oposição, e nomeadamente neste domínio, há uma debilidade muito grande da assunção de posturas de Luís Montenegro em termos de PSD. E vai daí, perante a lição sobre habitação que o professor Cavaco vem
vem dar ao país. E rememorando que, efetivamente, o professor Cavaco, quem é o Presidente da República, já não é Cavaco Silva, mas é Marcelo. E, sobretudo, pensando, ele está a chegar, digamos, vai entrar agora numa fase final do seu segundo mandato, apesar de tudo. E tem que ganhar. Marcelo não pode deixar de ser um interveniente para a frente. Ele não vai arrumar as suas chinelas e cuidar só dos netos. E tem tido lógica o tipo de tem, reparos e alertas que ele tem feito? Ou não? Ele tem que, efetivamente. Mas tem lógica ou não? Tem lógica, repara, tem lógica para eles. É uma assunção natural do comentador toda a vida, que passa quer intervir quer intervir todos os dias. Tem agora um aperto muito grande de protagonismo por parte de Cavaco Silva, que também, de vez em quando, quer voltar à ribalta. Marcelo, já se começa a preparar para o pós-mandato. O que é que eu vou ter? Que tipo de protagonismo vou ter? Sobretudo quando o meu partido tem um problema sério de liderança. E é aqui que Marcelo atualmente está quase a tomar uma posição de Luís Montenegro em relação a algumas deficiências de gestão do próprio PS, nomeadamente nesta área. Miguel de Sousa, sobre estas relações de Marcelo e António Costa. Estão a acabar o noiviado destes anos todos. Portanto, vamos ter que esperar para ver em que é que resulta tudo isto, na certeza que Marcelo Rebelo de Sousa navega mais para aquilo que empurram do que efetivamente para aquilo que ele pensa. Ele é uma pessoa que gosta muito da polémica, mas é preciso o Cavaco Silva, é preciso um ou outro para que ele detone as suas iniciativas. Tem que ser picado, não é? Por si só é um amante de António Costa. Picado por fora, passa a ser, e até pode vir a ser, um agressor desta paz social que andamos a viver e que eu penso que está a acabar. António Costa não desiste de acabar com o Partido Comunista. Tudo isto é para acabar com o Partido Comunista e reduzir as irmãs Mortágua, uma coisa ainda já é pequena, mas ainda de menor importância. Arranjar uma ministra de 30 anos para trazer uma lei que está a revolucionar o país, isto é um abuso, é gozar aqui com o pagote, que ainda por cima, pelas intervenções que a senhora faz, não tem assim nenhuma eloquência que nós possamos ficar realmente surpreendidos e percebendo que temos na nossa frente alguma coisa de especial, de extraordinário e que, portanto, tem todo o mérito de fazer. Marcelo já deu a entender que vai votar o pacote mais habitação. Quem? Ele já deu a entender, o Presidente da República, que deve votar o pacote. Não, são conversas e para já não sei se ele pode votar. Sim, se for avulso, tudo bem, mas, por exemplo, o arrendamento coercivo, por exemplo, não, ele já deu a entender que vai votar. Eu ainda não vi proposta em discussão pública. Desculpa. Não. Termina, Miguel. Termina. É a ideia, mas às vezes leva mais tempo. O que importa dizer é de que se isto corre mal para o Costa, é muito mais que corre mal do que só o pacote mais habitação. Isto é um tropeção muito grande, porque entrar de leão e depois sair um pouco daquilo que estão a ver, é um risco que isto não pode acabar assim, que isto acaba por ser destruído e por ficar em águas de bacalhau. Ora, isso em termos políticos, para o governo de António Costa, é uma catástrofe política, E por isso eu acho que ele vai evitar isso. António Costa pode estar a querer sobreviver até o próximo ano para se mandar para a União Europeia, mas até lá ainda tem que resistir a muita coisa e isto acelerou muito nestes 2 meses e depois vem outras coisas sempre, porque neste país quando acaba um assunto vem logo o outro, ou seja, não sei se perceberam que este pacote de habitação abafou uma data de situações ingratas e incómodas para o governo que se vinham a debater nas televisões todos os dias. Isto tudo acabou, passaram todos a ser uns santos e uns sérios,
E agora é só se vamos ser expropriados das habitações para efeitos de arrendamento, se acaba o alojamento local, se acabam os vistos gold, e isso é o que interessa porque toda a gente vai ter casa. Ora, até a própria questão da autonomia regional numa matéria como a habitação, que até agora a Madeira que resolveu os problemas de habitação. Foi os governos regionais pegaram em dinheiro que tinham e em dinheiro que não tinham e foram fazendo bairros sociais e entregando casas, até que o dinheiro acabou e não houve mais uma casa. Mas até agora não houve Estado, não houve António Costa, não houve nada para ajudar a resolver o nosso problema habitacional. Então, de repente, nós perdemos os poderes todos e Lisboa que tem o poder na totalidade. Então, aquilo que andamos a fazer até aqui, sozinhos, foi qualquer coisa de inconstitucional, de ilegal, foi alguma coisa que não devia, Foi algo que que não, quisemos. não Foi devia algo que ter sido feito. historicamente quisemos. A habitação Devia ser algo que não devíamos ter feito e que pusemos a fazer e pronto, devíamos ter puxado as orelhas e não puxaram, não. A Madeira tem um histórico em matéria de habitação que deve ser respeitado e deve ser respeitado quando se vai fazer uma revolução destas, não sei se é uma revolução, mas uma alteração legal destas a nível nacional. Tem que haver respeito, pelo menos, por aquilo que autonomamente a Madeira andou a fazer nestes 40 anos. E isto tem de ser respeitado e não está a ser respeitado, nem está a ser defendido, que eu não vou falar muito nisso. Eu vou dizer que não gostam de que acabe o alojamento local, não gostam que acabe os Visa Gold, não gostam dessa expropriação, digamos, para efeitos de arrendamento, não gostam, mas ainda ninguém diz Lisboa não tem nada a ver com isso. Isto tem sido, durante estes 40 anos, um problema nosso, temos resolvido sozinhos e queremos continuar a resolver sozinhos para a frente. E temos assumido. Eu queria acrescentar aqui uma Ricardo coisa. Vieira, enfim, para lançar a questão para si, o recuo de António Costa nesta questão do arrendamento coercivo, nomeadamente, e que Marcelo já veio dizer que era ineficaz, que não era possível concretizar aquilo, Pois, é uma derrota grande para António Costa? eu acho que essa é que é a medida mais emblemática. Se calhar é que mais difícil de pôr em prática também, mas era a mais emblemática. E acaba por ser É mais emblemática, poderá cair. Ou vai cair. Eu penso que vai cair, por duas ou três razões. Primeiro, aquilo que se diz do número de fogos desabitados e tal é tapar o sol com a peneira. Há fogos desabitados de facto, mas são nas zonas onde ninguém quer ir. Em Lisboa e no Porto, e mesmo no Funchal, fogos desabitados são poucos. E em Espanha? Mas estar a transferir esta responsabilidade para as câmaras, que é o que está a ser equacionado na lei, é outra loucura, porque as câmaras não vão querer assumir esse custo de certeza. Terceiro, a solução que está aí prevista do arrendamento coercivo é uma solução impraticável. Como é que se pode obrigar um proprietário a abrir a porta a um inquilino? É uma coisa que não tem lógica nenhuma, não é? O que era preciso era de facto... O Tribunal Constitucional iria chumbar. Acho que sim, acho que pode chumbar. Agora, cuidado, a propriedade também não é a propriedade, o direito de propriedade, as pessoas têm a ideia que o direito de propriedade é um direito limitado, não é? Se bem que digam que isto já vinha do tempo do Pedro Passos Coelho. Sim, há leis já existentes, a lei de base da habitação, por exemplo, já prevê este tipo de coisas. Não da forma como Então, aqui está porque é que não previsto. executam? Já prevê? Porque não é fácil, porque não é fácil de executar isto. O que está aqui, basicamente, em causa, na minha opinião, são duas coisas. Primeiro, o problema da habitação não se resolve, em primeiro lugar, sem a propriedade privada, sem uma propriedade privada estimulada, mas também sem a promoção pública. E essa é que falhou. Nos últimos 7 anos, nos últimos 10 anos, a construção de habitação pelos poderes públicos foi muito reduzida. António Trindade, Faltou oferta. E a terceira coisa que eu gostava de dizer sobre isto é que, ainda aproveitando aquilo que o Miguel Sousa disse, é que a Madeira tem a possibilidade de ter um regime de arrendamento próprio. A Madeira pode propor à Assembleia da República um regime de arrendamento próprio. Isso facilitava muito os problemas que nós temos aqui. Haja coragem de fazer. E haja também capacidade de dialogar com a Assembleia da República. E para é conseguir... sobre muito mais coisas que não faz, e depois quando chega ao dia do incêndio... António Trindade, um recuo de António Costa nesta matéria é uma grande derrota para o governo? Não, eu julgo que não vai haver o que aqui já foi referido. A discussão termina hoje.
Não, o que vai acontecer, necessariamente, é um desmembramento de todo este pacote e transformado em legislação avulsa. Vai haver aqui, vai-se discutir cada um dos temas de PC Mas na quem Assembleia da República. o agressivo, que era a bandeira desta. Não, o arrendamento coercivo era a bandeira, Era a bandeira de uma ministra. era ministro Era um dos- e mais arrendamento. António, só dar aqui um dado. Está a ver? Era a bandeira de Pedro Nuno Santos, não é? Era a bandeira do Pedro Nuno Santos, evidentemente. António, Como disse o Miguel Sousa. só para dar aqui um dado que é interessante. O número de processos de despejo já decididos pelo Tribunal, que estão para ser executados aqui na Madeira, anda à volta de 400. E porquê? Porque a lei assegura hoje que ninguém vai para debaixo da ponte. Portanto, as entidades públicas têm que arranjar uma alternativa a estes inquilinos que deixaram de pagar rendas ou que estão em fins de... As entidades públicas, quer Não têm sejam Estado, quer sejam região, quer sejam Câmara, mas para isso há que não têm lutar. resposta. Portanto, se querem que que o privado faça e promova arrendamento, têm que facilitar estas coisas. Eu gostava de perceber é se uma casa tivesse 10 quartos e não tivessem ocupados, como é que era? Portanto, iam dividir por 10 famílias, ia sair uma só. Aliás, o Palácio de Belém deve caber mais gente do que o próprio Marcelo. Ele parece que nem dorme lá. Não consciência, aquelas salas de jantar todas, aqueles salões, Não. aquilo tem que Mas ser o governo vai se deslocar para a Caixa Geral de Depósitos. O governo sim. vai se deslocar para a Caixa Geral de Depósitos. E, aliás, é de perguntar a certa altura, não é tema para hoje. Não é a primeira vez Então, porquê é que fizeram uma Caixa Geral de Depósitos tão grande? Porquê é que fizeram um edifício tão grande, afinal? Não é? Alguém inteligente vai dizer para chegar a 2023 tirar o governo todo para lá. Já agora, para abafar ou não esta questão, esta polémica com Marcelo Rebelo de Sousa, o governo apressou-se hoje a anunciar aumentos na função pública de 1%. E IVA taxa zero para um cabaz de bens alimentares que ainda não sabe qual é, por isso aqui eu digo apressou-se, porque não está completa a legislação, não sabe qual é o cabaz de bens alimentares, e ainda aumentando o subsídio de refeição e um subsídio para as classes mais desfavorecidas ou mais vulneráveis, com 30 euros mensais. Toda a oposição já veio dizer que é tarde. É isso que é acabar com o Partido Comunista. É exatamente isso. Já a oposição já veio dizer, incluindo o Partido Comunista, que veio tarde a este conjunto de medidas e são escassas. António Trindade. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, esta medida, e sobretudo que é definida no tempo, acontece na realidade porque houve um aumento da inflação galopante no país, mas as expectativas que temos a curto prazo, e isso já discutimos aqui, são evidentemente de drástica redução da taxa de inflação. Pelo que, evidentemente, em vez de aumentar salários, altera-se este plano a relativamente curto prazo para sabermos daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 1 ano, o que efetivamente, que taxa de inflação é que estamos a abraçar, para no momento presente, depois, podermos ter uma outra política salarial. Mas deixe-me dizer que eu não tenho uma aceitação, não faço uma aceitação muito grande destes ambientes, porque reconheço, e este tem sido um erro, aliás, já o referi aqui várias vezes, do que era o pagar 30% a mais aos serviços, no setor público no Porto Santo, por exemplo, quando efetivamente cria disfunções depois em relação ao próprio setor privado. Estes exemplos, e aqui não é só o 1%, o setor privado deve acompanhar este 1%, repare, o setor privado vai acompanhar. O que se deveria ter, para mim, estas opções têm que implicar responsabilidades do próprio Estado e do próprio Governo, nomeadamente a tocar nos impostos. Digamos, evidentemente, desonerar por igual a toda uma população. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou a beneficiar uns, cria, evidentemente, desde logo, efeitos perversos no outro lado. Eu entendo esta situação e aí, inclusivamente, se eu tivesse aqui um diferencial, se eu tivesse aqui uma redução tributária, essa necessariamente acompanhava depois toda a atualização que acontecesse dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, ela teria efetivamente uma relação direta. O aumentar o criar estes aumentos setoriais ou criar privilégios setoriais numa lógica de trabalho é efetivamente pérfida e não posso concordar com ela. Miguel de Sousa, sobre estes aumentos e os benefícios sociais e o IVA zero para o cabaz de bens alimentares. Coisas tudo muito
agrupadas, que isso não se pode responder assim. Portanto, é preciso ver tudo o que seja aumentar os salários. Olha, eu na empresa onde sou responsável aumentei os salários no dia 1 de janeiro. Acho que isso é o mínimo que se pode fazer. Agora, nem todas as empresas podem. Umas empresas têm possibilidades, outras têm mais possibilidades, outras têm A menos diferenciação possibilidades. fiscal seria uma hipótese? Como? A diferenciação fiscal seria uma hipótese? Quer dizer, Não é- eu não não é sou. Eu não sou a favor que se resolva tudo pela questão fiscal. Eu acho que isso é errado, porque por reduzir a fiscalidade numas coisas e noutras não, só para favorecer ou facilitar ou ajudar um setor, isso não é. Penso que isso é uma forma. Mas o Miguel dizia bem que nem diferenciada. todas as empresas podem subir os vencimentos conforme, por exemplo, a ECM subiu. Mas agora o Estado subir 1%, isto parece-me uma violência inaceitável. Uma violência inaceitável. Aliás, a expectativa eu penso que era maior, portanto, mas pronto, não sei. Não faço ideia o que é que vai acontecer, se vão reclamar, se não vão reclamar, mas pelos vistos devem ter isso minimamente. É um ajuste em relação à taxa de inflação. A justificação do governo é essa. É tentar A taxa de acompanhar a taxa de inflação inflação. não é 1%. Estão a tentar aproximar, digamos. Na verdade, Dizem, nenhuma destas foram as medidas premissas. é verdadeiramente criativa. Essa do aumento do salário nas funções públicas resulta do acordo que foi feito. O acordo foi, o aumento anterior foi baseado numa inflação, numa expectativa de inflação, que verificou-se que foi mais do que aquilo que se previa e o governo corrigiu com base nisso. Mas esta Portanto, correção é fica quase sempre uma abaixo. execução do acordo. Mas, Ricardo, fica sempre Sempre, abaixo. sempre Fica abaixo. Sempre abaixo. Está a cerca de 50%. É outra questão do IVA. Desculpa. É outra questão Da inflação atual, você projeta a inflação para o fim do ano e, evidentemente, já não vai ser diferente. Não. E isso, isso como gestor, tem que ter em A forma de consideração. combater a inflação é exatamente essa: é aumentar menos do que vai aumentar a inflação. Não, mas queriam- Se cria patamares, Para reduzir o é consumo. totalmente impossível. A questão da... Quando tiverem descido a inflação, ainda mais grave é. É evidente. Porque É muito mais difícil. É muito mais grave, difícil porque vai gerir ter em uma termos de redução da inflação do que aumento da Já inflação. agora vou A introduzir. questão do IVA foi, só para acabar esta coisa, a questão do IVA resulta de uma decisão da União Europeia. Que, aliás, outros países, antes de Portugal, já o tinham adotado. Espanha, França, etc. Que pediram à União Europeia, como sabe, o IVA é um imposto que tem particular decisão por parte da União Europeia, e a União Europeia disse que em relação aos bens essenciais, para a questão energética, etc., que os países podiam baixar o IVA. Portugal fez Já agora, ardiamente em relação às já agora, em relação ao combate da inflação, como vê esta posição do BCE de continuar a aumentar as taxas de juros? Miguel Sousa. Não percebo nada disso. Não percebo o suficiente para poder dar aqui uma opinião. Isso é tão complexo, tão complexo, que eu entrar neste é de uma Mas está a ser uma violência também a subida repentina das taxas de juros. não sei. Não é tão repentina quanto isso. É progressiva, mas é uma forma, digamos, dizem as No sumidades. espaço de um dizem ano os grandes aumentou, se calhar, 3 vezes. 3, 4 Sim. vezes. Já aumentou 3 vezes e hoje 0,25, hoje 0,5. Bota- Evidentemente que está evidente que há aqui históricos importantes. E É até que- a banca começa a se ressentir. Mas até agora tem havido. Depois digamos, pode ficar como- com várias A casas, banca é uma maravilha. mas podem ficar com casas Não, fechadas. é bom, é bom até um determinado limite. Podem Até ficar o fenómeno digamos, a inflação estar efetivamente controlada, mas um investimento quebrado. Mas E há aí pessoas que não a ideia conseguem, é que vão ter fundamental. dificuldades em pagar as suas chamadas- prestações e entregar casas aos bancos outra vez. chamadas políticas monetaristas é, através das taxas de juros, reduzir o dinheiro que está em circulação. E há quem diga que isso fará baixar a inflação. Só que esta inflação é uma inflação diferente daquela que estávamos habituados, porque é uma inflação baseada nos custos de produção de energia, basicamente. Porque é já um bocadinho diferente daquela... Mas na década de 80 nós tínhamos uma taxa nós tínhamos uma inflação de 28% e os juros eram 32%. Sim. Sim. Portanto, Mas tínhamos uma outra coisa que era muito importante, que era a desvalorização dos Dos É evidente, a desvalorização em termos de relação internacional É. compensava sempre. E Deus, É uma política, não sei, vamos ver o resultado disso. eu queria chamar aqui a atenção em relação à história do IVA zero e para muitos produtos,
e essa pergunta já me foi colocada hoje, em relação à própria restauração. Digamos, que efeitos as pessoas pensam Será que se vai que, efetivamente, o IVA retirado vai fazer com que os preços nos restaurantes sejam mais baixos. Cuidado, não. Não há qualquer alteração, porque isto só se aplica num processo intermediário, que existe. Quando o produtor ou quando o distribuidor coloca diretamente ao cliente final, é que efetivamente ele vai poupar, mas o gestor ou o empresário que está efetivamente a transformar, que comprou os produtos, que os transformou, quando vai efetivamente colocar no mercado, não tem qualquer alteração intermédia, e isto pode ser evidentemente perigoso em ambiente de pressão na própria venda do produto final. Às vezes pode ser pior. Tem que haver um compromisso. Não pode descontar o IVA do produto que comprou. Não, o que acontece é que pode eventualmente ter que pagar mais inicialmente pelo valor acrescentado, que depois vai ser ressarcido. Miguel, tem de haver um compromisso. O governo vai afetar O governo falava que tinha que haver um compromisso. Miguel Sousa ia Tem que falar haver sobre um isso. compromisso dos agentes económicos, neste caso da restauração, dos bares, de tudo isso, de que se houver baixa do IVA, vão baixar os preços. Em Canárias, o presidente do governo de lá chamou tanto tudo o que era esses agentes e disse, vai baixar o IVA, mas vocês vão baixar os preços. Nunca houve reclamação desse, é sinal que eles baixaram os preços. Mas cuidado, Miguel, atualmente não há nenhuma redução de IVA para a prestação de serviços, nomeadamente restauração. Ora bem, E isso é importante. temos mais 6 minutos e vamos falar de futebol, porque o Marítimo e Nacional estão com graves problemas, o Marítimo em se aguentar na Primeira Liga, o Nacional tenta evitar a descida mais uma vez, da Segunda Liga agora seria para o Campeonato de Portugal, com tendência a se fazer esquecer. O Nacional já avançou mais do que o Marítimo, porque anunciou a convocação de uma Assembleia Geral para que a direção tenha poderes de negociação com investidores. O Marítimo, entretanto, pelo aquilo que se sabe, já reuniu com alguns investidores, nomeadamente árabes, tendo havido um investidor também do Canadá que prometeu apresentar uma proposta, ou seja, estão-se a movimentar no sentido de que algo vai acontecer, e eu pergunto se esta viragem histórica é inevitável, Miguel de Sousa. Eu sou profissional nesse assunto, mas não estou muito interessado em abordá-lo convenientemente. É inevitável os investidores? Vem tarde. Já escrevo sobre isso há anos, e isso agora vem tarde, é requentado. Vem por quê? Todos os clubes da segunda divisão, o Nacional está a cair para a terceira divisão, ou agora os séniores, ou não sei como é que se chama sequer, o Campeonato de Portugal. Portanto, porque os outros clubes mudaram as suas estruturas organizacionais, receberam investidores, criaram valorização nas suas equipas e são todas melhores que o Nacional. E como o Nacional continua a ser de uma pessoa só, faz tudo o que quer e manda naquilo à sua maneira, nós estamos assim, estamos para descer mais uma vez e, portanto, ficar em circunstâncias muito difíceis depois de recuperar, o que já é... E o Marítimo também... E isto é uma maneira, esta Assembleia Geral do Nacional é uma maneira de lavar as mãos. Porque o que o Marítimo está a fazer é reunir com empresários e, quando tiver uma proposta concreta, vai chamar a sua Assembleia Geral e vai dizer, olha, tenho aqui isto, e isto parece-me bem, e, portanto, vocês que digam se querem aproveitar ou não. Aqui não. Foi dito ontem na RTP Madeira, anteontem na RTP Madeira, que não havia empresários, que não havia nada, mas com os 15 dias máximos de convocatória, foi marcada uma Assembleia Geral para a semana da Páscoa, sem ter nada no horizonte. É só autorizar a direção a alienar o seu capital. Isto é brincar. Já viram o que é chegar ao pé de uma sociedade, convocar uma Assembleia e dizer, venham aqui autorizar a vender. Mas a vender a quem? Não há ninguém. Mas vender por quanto? Eu também não sei quanto é. Isto é tudo... E em relação à questão de fundo, é inevitável a entrada de investidores, os clubes vão perder património,
património será Se vendido. vocês Como é que é? perceberem, o Benfica, o Porto e o Sporting não têm investidores. O Benfica, o Porto e o Sporting são os seus clubes tradicionais, históricos, clássicos, que se mantêm. Todos os outros, do Braga para baixo, têm todos os investidores. Vamos lá ver em que é que acaba. Obviamente, com uns já correu mal, com outros tem corrido bastante bem. Agora, tem que perceber que o Benfica, o Porto e o Sporting, o que é que lhes vai acontecer? Vai-lhes acontecer que dentro da Europa vão ficar cada vez mais para trás, porque aquilo que acontece ao Nacional e ao Marítimo estão a ficar piores, mais fracos, mais pequenos dentro do país, os outros vão ficar mais fracos, mais pequenos, mais frágeis dentro da Europa. E cada um cai à sua maneira. Portanto, o Benfica, o Porto e o Sporting, mais cedo ou mais tarde, vão entrar também numa de procurar recursos financeiros que os ponham como o Bayern de Munique, o Chelsea, Os árabes já são donos de parte da Liga Inglesa, por exemplo. Os árabes já são donos de clubes da Liga Inglesa. É ter dinheiro. Sim, mas neste Não caso. é ser árabe, é ter dinheiro. É ter dinheiro e estar interessado num projeto aquele, porque os clubes de Inglaterra até há pouco tempo eram de americanos. O Manchester United são dois amigos americanos. Sim, sim. E, portanto, compram o Manchester United de 4 mil milhões de libras, como um clube de basquetebol nos Estados Unidos foi vendido há 15 dias, portanto, também pelo mesmo valor. E isso são formas de investir com rentabilidade. Agora, vocês estão a ver um clube que tem o Estado no meio dos pinheiros, portanto, que só tem assistência quando não é à borla, como ninguém paga bilhete de entrada. E isto tem futuro, uma coisa desta. Ricardo Vieira, há riscos desta venda de património ou de entrada de investidores? Eu não sou especialista em futebol, nem coisa que se pareça. Tenho a sensação. O que é que há necessidade de proteger, digamos? Eu tenho a sensação de que estamos a mudar totalmente o paradigma do futebol na Madeira. Isto porquê? Porque o futebol foi sempre visto como uma forma de afirmação da região. Embora distribuída por 2 ou 3 clubes, era uma forma de afirmação da região. Parecia que Hoje o governo dá metade. Hoje Hoje o governo dá metade daquilo que dava no ano 2000. Pronto, mas durante muito tempo deu dinheiro aos clubes com base nessa história. Menos de metade. Com base na história de que era por aqui que a Madeira se fazia afirmar e que era por aqui que a gente ia provar a nossa autonomia e a nossa capacidade e era os melhores do mundo e tal. Mas é muito Este paradigma. as grandes equipas aqui. Não estou a dizer que não, mas estou a dizer que um barco cruzeiro. Nessa altura, dizer é que o nessa altura, a Marinha paradigma. Nacional estavam na Europa. Exatamente. Nessa altura. Mas o que eu estou a dizer é que este período de 40 anos ou à volta disso acabou. Tenho a sensação que acabou. E vem aí um paradigma novo. Se calhar a entrada de capital privado, digamos, entre uma gestão mais empresarial e menos subsídio dependente. António, Se calhar pode sobre ter esta matéria. E a saída do governo. Exatamente. E esse é que é um ponto fundamental. O futebol, como desporto que é, e tem piada, nós abordamos sempre aqui, são as equipes cenas de futebol. O que está aqui a discutir, nunca discutimos os basquetebols, os handballs, os outros esportes menores. Vamos lá ver, menores, salvo seja. Aqui. Agora, e o jogo que é fundamental distinguirmos aqui o que é espetáculo e o que é desporto. E aqui, o que estamos aqui a discutir é espetáculo. Cada jogador de futebol que integra estas equipes faz efetivamente um show, vai estar, e estes ambientes, estes nacionais, estes marítimos, são efetivamente, devem ser geridos como empresa de espetáculo. E é importante para a Madeira ter equipas no topo. É também importante. importante. Agora, não pode é ter um ambiente, e é como tal, e é por isso que eu vejo com muito bons olhos a entrada de empresários para libertarem efetivamente estes clubes das dependências, com todas as justificações, que é para afastar os jovens das drogas, que é para afastar este e aqueles. É criar aqui e ir diretamente ao alvo. O Marítimo e o Nacional podem ser efetivamente 2 empresas que geram e que agregam adeptos e que levam efetivamente muita gente ao espetáculo de futebol. E que, como tal, têm que ser tratados. Esta abordagem tem que ser efetivamente profissionalizada e empresarial. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, Obrigado.